Deus tem um plano de salvação para todos? Sim e não. Primeiramente, o Senhor Jesus, ele morreu por todos, toda a humanidade. Deus morreu para nos dar vida e vida com abundância. Hoje, vamos fazer aqui mais um pão diário, em nome de Jesus. Último pão do mês 4. Hoje é 30/4/2026. Você é escolhido, eu sou escolhidas, todos nós somos escolhidos. Você vai entender esse questionamento dentro da palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus nos alcançou, glória a Deus. Quem reconhece a graça, reconhece o feito, reconhece a morte e reconhece a ressurreição. Não devemos, irmãos, tirar de nossas pregações a misericórdia do nosso Pai, a bondade, a salvação, as almas que, afinal de contas, foi para isso que ele veio e também morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar vida e vida com abundância. Como você acordou hoje? Eu quero e espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Que o Senhor dos Exércitos te dê uma porção redobrada do Espírito dele e te fortaleça. Eu lhe convido a você não se preocupar. Eu convido você a se regozijar no que Papai querido tem para mim e para você. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Revelações, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Perfeição de Deus, número 7. Capítulo 7, verso 1 em diante, diz assim: os 144.000. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol, nas centenas, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz. 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Quem deu poder a esses 4 anjos para segurar o vento, para segurar a terra e para segurar as ondas do mar? Foi o próprio Deus, dizendo: não danifiquemos a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado ou assinilados na sua testa o servo do Deus vivo. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses 144.000 que estava com a sua testa assinada ou com o selo, irmãos, dá a entender aqui, no contexto de revelação espiritual, que não é uma marca. O selo aqui não é o sinal da cruz, o selo aqui não é o D de Jesus, não é o J, não é o D de Deus nem o J, não é o Y de Yahvé. O selo aqui é aquelas mentes que foram separadas, que foram abençoadas por Deus, que não desviou da palavra e nem acrescentou, nem diminuiu o que a palavra de Deus contém. Esses 144.000
eles foram separados, abençoados. Aí dizem por aí os estudiosos, né, que são os mais velhos, o patriarca Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo e etc., Davi. Porque pode ver que no Velho Testamento eles não mudaram a sua maneira de pensar de Deus. E hoje a gente muda por qualquer coisa o nosso modo de pensar, querendo denegrir a palavra de Deus, querendo enfeitar. Quando a palavra de correção, meu Deus do céu, principalmente quando o Senhor Jesus diz, coloque em ordem a tua casa, Ezequiel, a gente já assim, meu Deus, o pastor está me condenando. Quando Deus fala na sua palavra, vinde a mim todos vocês que estão cansados, afadigados de reclamar, de falar, de buscar, de correr contra o vento, de murmurar, de ver o que não deve, venha até mim. Ele está dizendo, venham até mim sem duvidar. Coloca os seus fardos pesados nas minhas mãos, sem mim colocar na parede. Então esses 144 mil, eles foram selados, porque eles não desviaram a sua pregação, não desviaram o contexto e não questionaram nada contra Deus, querendo falar a palavra de Deus. Vamos dar aqui um jeitinho. Irmãos, ontem eu estava falando com a irmã que ela me surpreendeu. Ela mandou em áudio, eu estava um pouco fazendo algumas tarefas aqui em casa. As missionárias, olha os 2 áudios que eu mandei para a senhora, eu olhei, ouvi melhor falando, né? Ouvi os áudios, ouvi, e eu falei para ela, eu digo, irmã, a senhora quer dar uma força a Deus ou a senhora quer fazer o papel de Deus? Ela, como assim? Ela me relatava que uma das irmãs dela de sangue estava divorciada há 10 anos. Se era normal na igreja, olha só, se era normal na igreja dela, algumas irmãs fazer um evento para convidar varões de outras igrejas para apresentar essa irmã. Querendo dizer, ela quer casar. Ela está no Caritó. É normal? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu digo, não é normal. Na minha concepção, vocês fazem um evento propriamente para esse negócio de um homem contra essa moça, senhora já com 56 anos, né? E se Deus até hoje não mandou ninguém até ela, ou ela se abriu para alguém e ela quer estar do jeito que ela está, é permissão de Deus. Porque ela pode ter ainda aí ressentimento do seu passado, do seu ex-marido. Ninguém sabe o que é que ela fala contra os homens, em oculto que Deus ouve. E a senhora quer dar uma força a Deus ou quer fazer o papel dele? Ela disse, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Então distorce aquilo que a palavra nos diz. Se Deus fala na sua palavra, a nossa mente ela tem que estar renovada para receber como ela vem. Depende de como você vai assimilar, vai receber, vai mastigar, vai tomar posse ou vai querer. O nosso Deus é bom. Nós, como disse Jó, nós recebemos o bem de Deus, nós não queremos receber o mal. O mal, muitas das vezes, de Deus, irmão, é aqui, como ele manda os anjos soprar o vento, para que ver se a nossa mente vai mudar, se nós vamos estar firmes verdadeiramente. É maravilhoso servir a Deus quando tudo vai bem, não é, irmã Sandra? É bom demais servir a Deus quando os filhos estão ali andando no caminho legalizado, sem preocupação, sem bebida, sem droga, sem prostituição, sem jogatina. É bom, aí esse Deus é o Deus da minha vida. Ele é o Deus da minha família. Ele é o Deus da minha alegria. Ele é o Deus que eu sirvo. Aí quando fala aqui que os 144 foram selados, é porque eles passaram por altos e baixos e a sua convicção mental sobre Deus não mudou. Essa é a marca de Deus que ele quer deixar para nós. Por isso que a Bíblia diz que todos foram chamados e poucos foram os escolhidos.
A resposta baseada nos ensinamentos bíblicos é essa. Dependendo da perspectiva entre ofertas de Deus e aceitação humana, Deus não tem plano para salvar todos, porque nem todos se dobram, nem todos querem estar dobrado a um Deus que eles não vê fisicamente, sabe que ele existe, mas rejeitam. Então Deus é muito educado, ele é finíssimo, ele é glorioso, ele é bendito, ele é poderoso e ele não se diminui para entrar nem para caber onde você ou a minha pessoa não queremos a sua presença nem a sua bondade. Me dirijo para pessoas que foram seladas por Deus. Isso mesmo. Pessoas que já passaram por altos e baixos, por vento, por tempestade, por luto, por morte, por presídio, por afronta, fofoca, calúnia, miséria financeira, desemprego, solteirice, e ela continua crendo que o Senhor fez e fará o milagre porque deu livramento para ela estar de pé. Sim, a sua mente é selada pela grandeza de Deus porque você não destruiu ou não desfez o que a Bíblia diz que você é pelo Deus vivo. Então vamos servir a Deus com excelência, irmãos. Que chova ou faça sol. É claro que você, assim como eu, já teve necessidade, já teve vontade de desistir da sua fé. E é isso que o inimigo das nossas almas, o homem interior, muitas das vezes ele quer. Que nós venhamos desistir. Quando você desiste, aí parece que está tudo bem. Tudo suave, não é mesmo? Parece que não tem mais luta, parece que não tem mais contenda, parece que tudo se acalmou. É uma sensação de mentira. Porque sem Deus nada podeis fazer, como diz ele na palavra. Então que a sua mente hoje, ela seja fortalecida. Não distorça o que diz a palavra de Deus. Apenas passe ela com excelência e a revelação que Jesus te dá. Que ele tem, sim, planos de grandeza para mim e para você. Para nos salvar. Ele não necessita de nós. Nós que necessitamos dele 24 horas. Mas ele nos levantou e conta conosco para ser reconhecido, para ser adorado, para ser temido e para ser buscado. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente e oremos. Senhor dos Exércitos, Pai, capacita as nossas mentes, Senhor, além do sobrenatural, para que nós possamos enxergar a Tua pessoa como Tu és. O Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus do apóstolo Paulo, que era o Deus do invisível, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Que nós venhamos te amar, te obedecer pelo que o Senhor é e não por algo que o Senhor possa nos dar. Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos a pregoar um evangelho de amor, de mudança, de transformação, de contentamento e de alegria. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ter as nossas mentes marcadas como esses 144 mil do Apocalipse 7. Que eles não tiveram, Senhor, que mudar a perspectiva nem a convicção que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Nós sabemos, meu Senhor Jesus, que não há outro além de Ti. Nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós hoje damos as nossas mãos, aliançando, nos arraigando perante a Tua presença, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor dos Exércitos fale ao nosso coração. E o Senhor sabe, nós também sabemos onde devemos largar, mudar, tirar e renunciar muitas das coisas, Pai. No mundo, Senhor Jesus Cristo, muitos conhecem vários deuses, buscam vários deuses, mas a minha Bíblia diz que só há um único Deus,
O Deus de longe, o Deus de perto, o Deus Criador, o Deus Salvador e o Redentor, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o Deus soberano, o Deus glorioso, o Príncipe da Paz, o Emanuel. Esse é o nosso Senhor. Que nós tenhamos uma mente, Senhor, fresca. Tira a preocupação e a ansiedade. Tira a nossa mente da terra, coloca ela no trono, para que nós venhamos ver os mistérios de Deus sobrenatural neste dia chamado hoje. Os aniversariantes do dia de hoje, que Jesus abençoe sua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se rasga na presença dele. Deus está buscando santidade e convicção. Todos aqueles que têm um coração bom, irmão, entrarão no céu. Mas Deus busca santidade. Vamos nos aleluiar com o grandão da Galileia. Clama a mim, responde-te-ei e anunciarei coisas grandes, diz o Senhor dos Exércitos. Viva Jesus, o Rei da Glória.